Bora, nação, mais um vídeo aqui no nosso canal. Muito bom dia, vamos aqui reagir os comentaristas Vampeta, Pilhado e o Mauro César falando sobre o bom momento do Flamengo. Flamengo que agora vai enfrentar o Vélez pela Libertadores, hein? Que vem o Vélez, vamos ver o que vai acontecer. O Mengão precisa voltar da Argentina com uma boa vantagem para poder ficar muito tranquilo na partida de volta no Maracanã e assim chegar à tão sonhada final da Libertadores. Então, os comentaristas analisaram sobre o bom momento que o Pedro também está vivendo dentro do Flamengo. O Pedro que é a esperança de gol no nosso Mengão. Então, bora reagir, bora ver o que o Mauro César, Vampeta falaram. Mas antes, nação, só você que acredita na vitória do Flamengo em cima do Vélez, vamos unir a nossa força aqui e vamos deixar o like. Se você acredita na vitória do Mengão, vai aqui embaixo, deixa o like no vídeo. Vamos ver quantos likes nós vamos alcançar nesse vídeo, porque eu tenho certeza que a torcida do Mengão está acreditando nessa vitória. Eu acredito na vitória do Flamengo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino das notificações e escreva aqui nos comentários qual localidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Piauí, Espírito Santo, Pernambuco, escreva nos comentários para que a gente saiba onde tem torcedor dando aquela força pro nosso Mengão. Bora reagir esse vídeo, créditos eu deixo ao canal Jovem Pan Esportes, link na descrição. Você foi um que criticou muito quando as pessoas falavam: ah, o Pedro tem que fazer força para sair do Flamengo. Ah, o Pedro precisa sair do Flamengo. O Vampeta que falava isso. Sim, o Vampeta foi um, dois. Armava um tumulto na hora. O Vampeta foi 1-2. Agora, é impressionante, né? Essa volta por cima que o Pedro deu em tão pouco tempo. Porque o Pedro, até pouco tempo, ele era motivo de polêmica, tinha que sair do Flamengo. De repente não, dando méritos pro Dorival, claro. Mas o Pedro recebe a chance, se firma como titular absoluto, como um dos destaques do time, e agora pode ir pra Copa do Mundo. É uma lição, assim, de resiliência. Talvez, assim, ó, o cara mostrou que realmente não era a decisão certa sair do Flamengo. Ele mesmo disse em entrevista que ele já pensou em sair. A minha opinião é o seguinte: jogador bom eu quero ver sempre jogando. É por isso que eu falava. Não vai fugir agora, não. Não, jogador bom. Você falava que se fosse ele, você sairia. Vem cá, vê se eu vou falar. Vê se eu vou falar de quem? Vamos lá, quem tinha lá. Vê se eu vou falar do Léo Natel. Tem que brigar pra jogar. Pô, que injustiça. Não, mas o Léo Natel já foi embora, né? Então pode falar. Mas sério, mudou muito rápido a vida do Pedro. Tem um contexto, né? Assim, eu acho que ele teve várias oportunidades que ele não aproveitou. No estadual, inclusive, né? Várias. No ano passado, esse ano, ele não foi bem. Ele perdeu um pênalti importante contra o Fortaleza, que o Flamengo ia virar o jogo ali para 2-1. Ele perde o pênalti, depois o Hugo falha, o Flamengo perde o jogo. São 3 pontos que estão aí fazendo falta ao Flamengo. Já tinha perdido o pênalti contra o Fortaleza em 2020 também, lá que ele bateu o pênalti, chutou. Ali foi um pouco também culpa do gramado, né? Chutou com os 2 pés na bola e o gol não valeu. Tem a lesão do Bruno Henrique, que acho que muda completamente tudo, né? O Bruno Henrique, se tivesse em condições, talvez ele não estivesse jogando. Talvez não, ele não estaria jogando tantas vezes. Ou ele seria o centroavante do time B. E o Bruno Henrique estaria jogando junto com o Gabigol no time principal. Everton, Cebolinha e Pedro, olha que ataque. Aí seria Everton, Cebolinha, Pedro e aí Marinho ou Lázaro. Seriam esses 3 na frente. Talvez até no time B ele começasse a fazer gols e causasse aí uma discussão, né? Ele teria uma sequência maior. O Dorival fez essa opção pelo Pedro com o Gabigol, mas num cenário, não posso ser injusto com os outros técnicos, que ninguém viveu, porque o Bruno Henrique não estava machucado. O Bruno Henrique não está machucado, ele joga. Porque as pessoas não têm memória, é só lembrar o que o Bruno Henrique já fez pelo Flamengo. É impossível barrar o Bruno Henrique no auge no Flamengo. O Bruno Henrique, ele quando voltar a jogar, inclusive, eu não sei, pela gravidade da lesão, se ele vai conseguir ser o jogador de velocidade que ele sempre foi. Talvez não consiga. E eu acho que se ele virar centroavante, ele vai continuar jogando bons anos ainda como centroavante. Um cara de área, fazendo gol. Mal comparando, como o Cristiano Ronaldo era um jogador de lado de campo, virou um centroavante. Uma impulsão. Porque tem muita impulsão, sabe se posicionar. Força física absurda. Se ele aprimorar o pivô ali e tal, porque ele é grande, ele vira um centroavantão ali e vai fazer gol também pra caramba, sem ter que depender tanto dessas jogadas de velocidade que sempre o caracterizaram. Então eu acho que o Pedro teve um momento agora mais favorável para ele. E também tem, claro, o trabalho dele. Agora, sair do clube, quando você tem um contrato, não é assim tão simples. O Antony está querendo sair lá do Ajax e só vai sair agora porque o Manchester United resolveu pagar 100 milhões de euros. Porque o Ajax falou, não vendo. Foi subindo. 50, 60, 70, não vendo. E ele estava revoltado. E mesmo assim o Ajax não vendia. Você tem contrato aqui, chegou 90, não 90 não vai vender. 100, estão vendo. Quer dizer, é claro que o Ajax colocou para si o seguinte, eu vendo se esses caras fizerem uma maluquice. O que é, bota na tua cabeça, o que é maluquice? 100 milhões. 100 milhões, vamos ver onde que eles vão. E o técnico que veio lá da Holanda conhece o jogador, quer o jogador porque quer o jogador.
Resultado, conseguiu 100 milhões. São Paulo se deu bem para morder uma grana forte aí também. 100 milhões de reais. Olha só. E é 100 milhões de euros. Olha só, jogador com a perna trocada. São Paulo mandou primeiro o David Nery, né? Que foi pro Benfica. O Ajax vende bem. Agora o Antony. E provavelmente seria o Marquinhos, que foi embora aí primeiro mosca lá na base, deixaram o menino aí. Seria outro que já estaria ali também. Tá jogando no time B. E o São Paulo fez 3 pelo lado esquerdo, com a perna contrária. E é sinal de que o Ajax vem ao Brasil a compra de novo. Eu conheço o futebol brasileiro. Quando dá certo lá, os caras vêm buscar de novo no mesmo lugar. O técnico do Benfica veio do PSV Eindhoven e pediu o Neres, que jogou na Holanda. Né? Foi lá para a Ucrânia e tudo mais, acabou não ficando. E agora o técnico do Manchester United também veio do Ajax e pede o Antony, que jogava também na Holanda, no próprio Ajax. Ou seja, é evidente que os caras estão pedindo jogadores que eles conhecem. A Holanda, de repente, volta a ser uma porta de entrada interessante para o jogador brasileiro, que tinha deixado de ser durante um tempo, né? Pouca gente tinha conseguido chegar lá e se projetar. Mas acho que também isso é função até de uma melhora do Ajax, conseguiu ser mais competitivo em últimas edições de Liga dos Campeões. O PSV conseguiu ser eliminado pelo Rangers. Não, foi eliminado pelo Rangers em casa, né? Aliás, não, uma jogada de saída de bola ridícula. Mas é bem interessante. Agora, eu acho que, só para finalizar, a questão do Pedro, não tinha como sair. Porque o Flamengo não deve salário ao jogador. Então, não vai sair, não vai para o Olímpia, vai fazer o que está no contrato. É assim. Ele assinou um contrato, ele custou muito dinheiro. Agora, se o Palmeiras fizesse a loucura estilo Manchester United, ele sairia. 20 milhões já era muito. Vamos imaginar que o Palmeiras falasse, eu dou 25, eu dou 30, teria levado. Teria levado. Aí eu acho que aí venderiam. Mas aí seria uma loucura. Mas 30 milhões de euros por um jogador. É que 20 milhões de euros no Brasil já seria foi uma loucura, muito, né? Já foi muito. É muito alto. Mas não foi loucura o bastante. Bom, uma loucura que valeria a pena. Ó, o Pedro Palmeiras. A gente vai para um break muito rápido na TV Jovem Pan, galera. A audiência tá super positiva aqui na TV. Voltamos já, seguimos na rádio e no YouTube. Agora, esse negócio das loucuras, eu também acho o seguinte: se o Palmeiras tem solidez financeira, consegue oferecer 20 milhões pelo Pedro, por que o Palmeiras não tem esse apetite no mercado? É isso que eu não consigo entender. Por que só teve apetite do mercado para contratar o Pedro? Tudo bem que o Lopes custou 10 milhões de dólares e tal, mas poderia também buscar jogadores de um outro nível. Não é os atuestas da vida. O atuesta não vai resolver a pergunta do Palmeiras. Não é isso que vai resolver. O Palmeiras acho que tem, de repente, potencial econômico, estrutura, lastro, fluxo de caixa, para fazer, de repente, dar tiros maiores. Trazer um nome pesadão. Eu não sei se é o perfil do Anderson Barros em relação... Se fosse o Alexandre Matos, eu estaria trabalhando de outra forma. Sim, já teria. Aliás, o Alexandre Matos tem dois aspectos. Ele é muito criticado, mas tem muita gente desse time do Palmeiras que ele contratou, né? O Veiga ele contratou. O Gomes ele contratou, que estava no Milan. O goleiro Everton ele contratou, o Marcos Rocha ele contratou. Tem uma galera aí que ele contratou, os jogadores estão servindo muito, o Palmeiras até hoje. O Dudu foi a maior de todas. O Dudu. Você falou todos os principais jogadores. O Palmeiras. O Everton, Gustavo Gomes, Veiga e Dudu. Tem só 3 Eu acho que o Rony também foi, ou não? O Scarpa foi na época dele. O Rony acho que não era mais. Tem só 3, Não, só o o Rony foi Rony 2020. 20, o... Piquerez. Exatamente, Piquerez 21 e agora em 22 o Murilo. São os 3 únicos titulares do Palmeiras que chegaram de 2020 para frente. O resto do time do Palmeiras já estava lá. São jogadores daquela época. É o Palmeiras que, de fato, ele tem uma estratégia um pouco diferente dessa. Enfim, o Pedro seria talvez a exceção, né? O cara pronto, tal, aquele cara para, de fato, resolver o problema. Mas o Palmeiras tem investido em muitas apostas. O Flamengo, ele investe em soluções imediatas. O cara chega para jogar, é bom, enfim, tem aí currículo, jogou em seleção, veio da Europa. Então, o Palmeiras ele tem agido de forma diferente. O que é bom, o que é ruim, vai depender muito do contexto, da tua necessidade, da tua urgência. Eu acho que o Palmeiras, na maioria das vezes, tem acertado com essa visão de médio e longo prazo. Agora, de fato, é um momento agora em que falta um pouquinho de elenco. Mas aí você pega assim... Vamp, a gente está voltando aí pra TV Jovem Pan. Estamos de volta. De volta à TV Jovem Pan, agora em todas as plataformas. Fala, Vamp. Eu fico imaginando assim, já pensou... É que a economia do mundo, os países têm... Cada país tem sua moeda própria, né? A comunidade europeia tem lá o euro. Imagina aqui que fosse uma coisa no mundo todo, tudo igual. 100 milhões de euros uma transação aqui no Brasil. Nossa mãe, hein? 100 milhões, não, 100 milhões de reais. Alguém comprando alguém por 100 milhões de reais. Valendo a mesma coisa. Haja cheque do Textor aí. É porque, pô, a gente fala assim, 100 milhões de euros no Anfield, eu sempre penso no estádio do meu time, cara. Cara, ele sempre fala dessa dívida do Corinthians, cara. Sabe por quê? É uma paixão. Porque vai sobrar até uma moeda pro Grêmio Osasco lá, o Anthony vai ser vendido, o Antony e o Rafinha.
Foram tudo vendidos, vai tudo entrar dinheiro pro Grêmio Osasco, lá nós de Osasco. Pro A gente Audax. vibra, pro Audax, pro grupo nosso lá. Eu fico sempre imaginando, digo, vai entrar tão dinheiro por 100 milhões que estava o estádio do meu Corinthians. Vamp, o Antony sozinho pagaria toda a dívida praticamente. Ele pagaria De um 500 clube milhões de sem reais. ter- de um O Manchester clube, United, sozinho. de um clube. 500 milhões de reais. E não é só o Antony, não. O Manchester tá fazendo de tudo ali, comprou tudo, ganhou agora também no sufoco de 1 a Comprou o 0 Casimiro. no final de semana. Agora, Mas aí tem uma diferença, né? O São Paulo trabalha a base muito bem. O Corinthians não trabalha a base bem, né? O Corinthians tem vários jogadores que são da base do Corinthians, mas não são do Corinthians. 20, 30% do tudo- Corinthians tudo viram uma fatiado. espécie de vitrine de jogadores que pertencem a terceiros. Você viu né? que o Acho que Giovani também- agora, o Corinthians deve Sempre comprar, achei que era lembrando- da base, né? Veio Sempre do... lembrando que a turma que comanda o Corinthians é a mesma, há muito tempo. Então, os dirigentes de São Paulo, que a gente muito critica, e não faltam motivos para tal, né? Na base, pelo menos, eles fazem um trabalho que é digno de elogios. o cara mandou uma conta aqui do que o São Paulo já fez de grana, Pode ir. de venda e também enfim, dos mecanismos aí da FIFA para os times formadores. Então, ó, o Antony, São Paulo deve receber em torno de 100 milhões. Sara foi por mais ou menos 70. São Paulo vendeu o Rigoni, 21, tudo real isso aqui, né? Marquinhos, 18, recebe 12 do Casemiro. Isso é tudo 2022, só Tudo 2022. agora, exatamente. Dinheiro que vai entrar agora. Ó. 2 e 3 do Neres, 4 do Tietê, 6,1 do Jean Goleiro, 7,5 do Volpe. Ou seja, Tá entrando dinheiro no São Paulo. Agora, o negócio é como saber. vai gastar essa grana? 250 saber- milhões, né? O negócio é saber como vai gastar. Ô, Vamp, essa situação do Flamengo, de 14 jogos de invencibilidade, isso dá uma confiança maior, porque, como eu disse, eu falei com alguns jogadores e todos dizem, dá claro que dá pra ganhar. A gente vai brigar pra tudo. Agora, pelo Dorival, tá dando pra perceber que as Copas ainda são prioridade. É, como o Maldo falou, né? Tá mais. O quê? O rival tá com. Até ontem era 9, agora caiu para 7. E você tem 4 jogos, 2 jogos para ir para uma final, né? Que é o. Para ser campeão de um torneio importante, né? Que é a Libertadores, campeão de um torneio importante, campeão da América e pensar no Mundial. Tá 2 jogos, né? Disputar a final e da Copa do Brasil, onde você está praticamente na final 3 jogos para conquistar um título também. Eu acho que São Paulo não tem condições de reverter lá no Maracanã, ganhar com 3 gols de diferença sem tomar nenhum do Flamengo. Então, mas também está de olho no Campeonato Nacional. Vai passar a rodada, vamos supor, próxima rodada brasileira. Flamengo ganha, Palmeiras empata, já cai de novo. Ele está de olho também no Campeonato Nacional. E o time B do Palmeiras é bom também. Ou o time B do Flamengo, olha o time que o Flamengo jogou ontem, o time B do Flamengo. Você tem jogadores ali que foram contratados para ser titular. E titulares mesmo, jogadores comprados de 14 milhões de euros. A gente está falando aqui da venda do Antony, né, da compra do Pedro, se resolvesse sair. O Flamengo trouxe um jogador de 14 milhões de euros, que está no banco, tentando se adaptar. Você tem o Marinho, que até outro dia, né, até 2 anos atrás, era o maior jogador, um dos maiores jogadores do Brasil. O Flávio Prado exigia Marinho na seleção e tudo. Né? Eu lembro bem aqui nos programas, aqui, ó, Marinho na seleção, pelo que jogava no Santos. Pela primeira vez, até achei estranho, o Flávio cobrar do Tite. Né? Que a paixão do Flávio é o Tite, Neymar, Fernando Diniz e Guardiola. Cobrar do Tite a presença do Marinho na seleção. Tem isso, Flávio Prado? Ele tinha uma relação aqui. Nino Paraíba, Marinho e Rodrigo Zagueiro. Tem mais algum aí, né? Deve ter algum aí. Defendia, Flávio Prado? Então, o Marinho, final da Libertadores contra o Palmeiras, o Marinho era o maior jogador do Santos. Quer dizer, o Marinho estava pro Flávio, como o Jesus está pro Pilhado. Tava. Agora, mas às vezes tem uns... Às vezes você tem, sabe assim, quando a pessoa ama... Os devotos, né? Os devotos que se revoltam com seus deuses. É o caso dele, né? Aproveitando que você chegou, com seu cabelinho sempre bem pintado. Pintadinho e né? com laque. Com laque. Ó, temporada de 2022, o Palmeiras, ele tem o menor índice de derrotas da sua história, Flávio. O Palmeiras tem o menor índice de derrotas da sua história e é o que a gente sempre fala aqui, né? O Flamengo diminuiu para 7 pontos essa diferença. Mas mais difícil do que o Flamengo ganhar com muita frequência, que é o que vem acontecendo, é o Palmeiras perder essa regularidade, né? Exatamente isso. Ele foi muito pragmático nesses 3 jogos contra o segundo colocado. Ganhou do Corinthians, que era o segundo.
empatou com o Flamengo, passou a ser o segundo, e empatou com o Fluminense, que era o segundo. Então, ele passou por uma fase aí onde talvez pudesse algum tropeço e tal. Claro que pode acontecer, mas é muito difícil, é muito pouco provável. O time só perdeu 2 jogos no campeonato, ele teria que perder no mínimo uns 3, 4 para que essa diferença fosse retirada, uns 3, 4 daqui para frente, né? O dobro que ele perdeu até agora. É improvável. Faltando 11 rodadas para eles, né? Exatamente. Então, claro que pode acontecer, pode. Muita gente fala da história do Palmeiras ter voltado primeiro, talvez tenha aí uma virada física, não dá para saber. Mas eu acho improvável, eu acho que o brasileiro não tem para ninguém, não. O Palmeiras deve levar. Copas aí já está mais aberto. Eu tenho muita dúvida com relação a esse jogo com o Atlético Paranaense, acho que vai ser muito igual, muito parelho, acho que o lado do Flamengo é mais tranquilo, e mesmo no jogo hoje entre Palmeiras e Flamengo, eu vejo o Flamengo jogando mais bola do que o Palmeiras, o que não quer dizer que vai ganhar, mas hoje pra mim... Pra não perder meu prazer, eu vou te interromper rapidinho. Eu sei, é malo. Olha aí, ó, estamos de volta à Rádio Jovem Pan, sempre com o prazer inenarrável de interromper Flávio Prado. Pode continuar. Então, eu dizia que o Flamengo, se jogasse com o Palmeiras hoje, teoricamente seria favorito, embora num jogo só, né? Mas, em tese, eu vejo hoje o Flamengo jogando mais que o Palmeiras. Só que o pragmatismo do Palmeiras é impressionante. Ele não necessariamente joga melhor que o adversário, não necessariamente tem mais posse de bola, não necessariamente cria mais, só que ele é objetivo, ele consegue resultados. Não é o tipo de futebol que eu gosto, que eu admiro, que eu aprecio. Mas com relação à média de pontuação, ao nível de performance do time, não dá para discutir. Realmente é um time muito difícil de ser batido. Ô Mauro, o Vamp e Bruno também, porque o Vamp falou sobre o Cebolinha, né? Um jogador de 14 milhões de euros, que pode chegar a 16, né? De acordo com as conquistas, que tá no banco, realmente. O Cebolinha é o jogador ainda que não rendeu o esperado ou é muito cedo pra gente falar? Porque o Cebolinha realmente ainda não teve uma grande partida pelo Flamengo. É esperado que demore essa adaptação ou se esperava que ele jogasse melhor mais rapidamente, na opinião de vocês? Eu acho que a resposta é sim para as duas perguntas. Ele não rendeu e ainda é cedo, né? E lembrando também que ele quase sempre está jogando com as reservas, né? Ele não joga com os feras. Se ele tivesse uma sequência de jogos, ao invés de Marinho e Lázaro, ele tivesse do lado dele sempre o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Pedro, o Gabigol, é outra história, né? Ele está jogando com outros caras. Ele tem o Vitor Hugo, que é bom, mas é um garoto, não é Everton Ribeiro, não é Arrascaeta. Ele tem o Diego no time dele, né? O Diego não tem mais condição. Então tem tudo isso aí no contexto também. Eu acho que pesa também esse outro aspecto. Mas acho que ainda é cedo. É só lembrar o caso do Michael, que as pessoas criticavam tanto e depois de um primeiro ano difícil, ele teve um desempenho muito importante em 2021. Eu acho que é normal que demore um pouquinho. Ele realmente não fez nenhum grande jogo, né? Não fez nenhum jogo muito bom no Flamengo. Tem essa questão que o Mauro lembrou bem, ele joga com o time reserva, ele não joga no time principal do Flamengo. E o contexto o está ajudando também, porque independente do tempo que o cara tá ali, o futebol ele é muito imediatista, né? Quando o time não tá bem, quando o time não tá ganhando, não tá conseguindo resultado, querem que o cara rapidamente, o cara que chega, e ele é um cara que tem nome, já jogou em seleção brasileira, querem que esse cara chegue para resolver problema. A coisa tá feia aqui, ele tem que chegar e ele tem que resolver. Se o Everton tivesse estreado um pouquinho antes, talvez hoje estariam pegando mais no pé dele, né? Porque o time estava mal naquele momento lá, dos últimos momentos ali com o Paulo Souza. Quando o Bruno Henrique machucou, o Everton não veio porque o Bruno Henrique machucou, né? Ele veio antes do Bruno Henrique machucar. Só que aí teve a janela ainda fechada e ele demorou um pouquinho para estrear. E o time se encaixou com Gabigol e Pedro. Por isso que ele não joga no time titular. Mas quando ele chega, havia meio essa coisa, né? Ele é um dos caras que vem para tentar melhorar o Flamengo, que não estava bem. Então para ele acabou mesmo, ele está na reserva, ok. Mas não tem aquela pressão, ele não está bem, mas ele está tendo tempo para se adaptar. Se ele tivesse estreado ainda nos últimos momentos ali com o Paulo Souza, o time tropeçando, a cobrança seria maior em cima dele. É isso aí, nação. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sino das notificações e deixa aqui embaixo o seu palpite para essa partida entre Vélez versus Flamengo. Se você acredita na vitória do Mengão, vai aqui embaixo também, deixa o seu like. Nos vemos no próximo vídeo.